Você sabia que dá para criar um software completo no Python, ali com uma interface gráfica, botões, ações específicas? Pois é, e eu vou te ensinar a fazer isso passo a passo, na prática, no vídeo de hoje. Vamos lá! Bom, pessoal, então como eu comentei com vocês, a ideia é que a gente crie um software de fato, utilizando Python, utilizando programação aqui no vídeo de hoje, tá? Primeiro de tudo, eu quero explicar para vocês que software que a gente vai desenvolver aqui no Python, tá? Então, acho que o primeiro passo, se você for fazer qualquer coisa, né, é você desenhar ali um protótipo da sua solução, tá? Então, vamos fazer isso usando aqui o Chortle++. Confesso que eu estou me adaptando ainda à mesa aqui, mesa digitalizadora que eu comprei, mas eu vou tentar explicar para vocês como que a gente como que vai funcionar o nosso software, né? Então, basicamente vai ser aqui uma janela, né? Vocês vão me perdoar aqui pela qualidade do desenho, mas basicamente a gente vai criar uma janela aqui, né? Um software, né? E aqui no botão, aqui a gente vai ter um botão que é o de fechar, tá? Isso por padrão, vocês vão ver que a biblioteca que a gente vai utilizar no Python, que é o PySimpleGui, ela já configura. E aqui a gente vai ter um campo, tá, pessoal? Para selecionar o arquivo, tá? Então eu vou ter um botão aqui chamado Browse. E se o usuário clicar nesse botão, pessoal, o que vai acontecer? Vai abrir uma janela de diálogo e ele vai poder selecionar um arquivo. E aí esse arquivo vai poder ter somente a extensão XLSX. Ou seja, se for um CSV, se for um PDF, ele não vai conseguir carregar, tá bom? Feito isso, o que mais que a gente pode ter? Eu penso que a gente pode colocar aqui uma barra de progresso, tá? Isso aqui vai mostrar o progresso, né? Progresso aqui de execução do programa, né? Aqui do nosso software, tá? O que é essa barra de progresso, pessoal? Isso aqui vai mostrar pra gente progresso, né? Como eu disse para vocês, de execução, né? De carregamento aqui, execução ou carregamento, né? Do XLSX, né? E na verdade, o que a gente está fazendo, pessoal? A gente está usando aqui, a gente está usando pandas, tá? Para carregar isso aqui no formato de data frame, tá bom? De DF aqui, data frame, beleza? O que mais, pessoal? O que mais que o nosso programa vai ter, tá? A gente vai ter um botão aqui, pessoal, que inicialmente ele vai estar oculto, tá? Mas é um botão de exibir, botão de exibição, tá bom? Esse botão aqui, pessoal, ele vai estar oculto, né? Inicialmente, no início aqui, mas ele vai aparecer se, né? Se houver aqui um arquivo carregado. Né? Tá horrível isso aqui, tá, pessoal? Tá aprendendo a usar essa mesa ainda. Mas o que vai acontecer, pessoal? Para que vai funcionar? Como que vai funcionar esse botão exibir, né? Depois que eu selecionar ali, né? Então vamos supor aqui que eu cliquei aqui no botão Browse. O que vai acontecer? Vai abrir uma janela de diálogo, né? Vai abrir uma janela de diálogo aqui. Então até vou desenhar isso aqui para ficar bem claro, né? Mas vai ser uma janela de diálogo aqui para a gente selecionar, né? O arquivo. Vou colocar aqui o arquivo.xls, tá? Aqui vai ter o botãozinho de OK do Windows e tal. Isso aqui a gente não programa, tá, pessoal? Isso aqui já é automatizado. Mas depois que eu clicar no Browse, vai abrir essa janela, esse pop-up, né, que a gente chama, pop-up, né? E aí eu vou poder selecionar o arquivo XLSX, tá? É importante só que o nosso programa ele esteja configurado para receber apenas arquivos XLSX, tá bom? XLSX. Beleza, depois que eu carreguei meu arquivo, né, e a barra de progresso bateu 100%, né, esse botão aqui, ele vai ficar disponível para o usuário, tá? O botão de exibir. Se eu clicar no botão de exibir, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou carregar a minha tabela, né? Na verdade, aqui a gente pode setar isso, né, no código, mas vamos pensar aqui nas 10 primeiras linhas. 10 primeiras linhas do arquivo, tá? Então essa aqui vai ser nossa visualização da tabela, beleza? Então, só recapitulando, dei o browse, selecionei o XLSX, vai carregar a minha barra de progresso e depois que o arquivo estiver carregado corretamente, o botão de exibir ele vai estar disponível para o usuário. Se o usuário clicar em exibir, a gente vai exibir as 10 primeiras linhas do meu arquivo ali, XLSX, tá bom? Como vocês podem ver, né, eu dei voltas aqui, porra, em termos de UX talvez não seja a melhor solução, mas a ideia é mostrar para você passo a passo como que a gente cria
interface como essa utilizando Python, tá? Aqui, pessoal, a gente não está criando um site, tá? A gente está criando como se fosse um executável. Eu não vou mostrar no vídeo para vocês como que a gente, de fato, gera um executável desse arquivo, mas se vocês quiserem que eu faça isso, deixa um comentário aí que eu posso trazer um vídeo ensinando simplesmente como que a gente gera um .exe de um software como esse, tá? Mas a ideia é que esse software rode na sua máquina localmente, a gente não precise de internet para isso, tá bom? Então é uma coisa bem simples aqui. E aí, qual que é o arquivo Excel que a gente vai utilizar aqui para fins didáticos, tá, pessoal? É um arquivo muito simples, tá? Eu criei isso daqui manualmente, mas é um arquivo que eu tenho, né? O nome de uma pessoa, a idade e o sexo, né? Masculino ou feminino. Reparem aqui, pessoal, que eu tenho no caso 5 registros. Então, ali na nossa demonstração aqui, no nosso protótipo, né? Eu falei que eu iria printar as 10 primeiras linhas, mas como eu estou utilizando um arquivo com 5 linhas, ele vai exibir, obviamente, somente as 5 primeiras linhas, tá bom? Espero que tenha ficado claro qual é o nosso objetivo. Então, vamos lá começar a codar, tá bom? Primeiro passo, pessoal, para a gente codar, você vai selecionar a idle aí de Python, né, para o seu editor de scripts de preferência. Eu vou utilizar aqui o VS Code, tá? Que é um editor gratuito, eu considero ele muito bom, tá? E a gente vai utilizar ele para criar aqui o nosso programa, tá? Não é mandatório, mas eu criei aqui o que a gente chama de ambiente virtual, né? O Venv aqui, né? Ou MyEnv, enfim, o nome que você achar melhor, tá? O ambiente virtual, pessoal, para quem não sabe, é um encapsulamento do Python, tá? Então, você consegue instalar bibliotecas específicas aqui e gerar um que a gente chama de requirements, que é a lista de todos os pacotes que você está utilizando na sua solução, sem necessariamente instalar isso na raiz do Python que está instalado no seu computador, tá bom? Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas a ideia é que, com o ambiente virtual você encapsule a sua solução, beleza? Bom, então o primeiro passo, pessoal, é criar um arquivo .py, tá bom? Então a gente vai aqui no MyZim, eu vou criar aqui, vou chamar de aula.py e vou lá, tá? Eu vou diminuir aqui, deixa eu só ver como é que tá o zoom dessa fonte, acho que tá legal, vou aumentar só um pouquinho e ocultar aqui o terminal, que depois a gente vai usar ele para executar o nosso arquivo. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a importação das bibliotecas. Nesse caso, a gente só vai usar 2 bibliotecas aqui, que é o PySimpleGui, que eu estou chamando ele de SG, é um alias, né, que a gente chama, tá? A gente chama isso daqui de alias, um apelido, né, para não ficar, toda vez que a gente utilizar algum recurso da PySimpleGui, a gente simplesmente chama o SG, tá? O Pandas, que eu também estou chamando ele de PD, então essas são as únicas bibliotecas. O PySimpleGui a gente usa para criar a interface gráfica, beleza? O Pandas uso para manipular os dados e carregar o XLSX, beleza, pessoal? Como que eu faço a instalação disso daqui? Você vai dar aí um pip install, né? Vou colocar aqui instalação dos pacotes. Então você vai usar pip install pandas e pip install PySimpleGui, beleza, pessoal? Então, feita a instalação, feita a importação dos arquivos, né? O primeiro passo é a gente definir o que a gente chama de um layout do nosso app, tá? Vamos começar passo a passo aqui na construção do nosso aplicativo, mas eu vou mostrando para vocês como que vai funcionar aqui a criação da interface gráfica, tá? Então, qual que é o layout do meu arquivo, né? Vamos voltar aqui para o nosso desenho. O layout, ele consiste, né, numa barra aqui de seleção do arquivo, né, que a gente pode escrever aqui, selecione o seu arquivo XLSX, um botão chamado Browse, um botão de exibir, que inicialmente ele vai estar oculto, e uma barra de progresso. Vamos passo a passo. O primeiro ponto que eu vou colocar aqui primeiro, né, definir a variável que eu vou chamar de layout. E aí, pessoal, essa variável, ela é uma variável do tipo string, tá? E aí, a gente vai utilizar um objeto do PySimpleGui, que é o text, tá? Então, eu coloco o meu objeto text dentro de uma outra lista que está dentro da lista layout, tá? Então, é basicamente esse código aqui. Eu chamo o meu PySimpleGui SG, chamo o objeto text, e aqui eu seleciono o texto, né? O texto que vai aparecer, nessa caixa aqui, tá, pessoal? Nessa caixa aqui, ó. Beleza? Bom, aqui eu vou falar que selecione o arquivo XLSX, beleza? Bom, pessoal, por enquanto, o nosso layout ele vai consistir simplesmente nessa única fonte, né? Nesse único bloco de conteúdo que é o selecione o arquivo XLSX. Não vai ter nenhum botão, e a ideia é só mostrar para vocês como que tá ficando, tá? Para iniciar o nosso aplicativo, né, instanciar o nosso objeto que vai receber a nossa tela ali, que a gente está criando, a gente vai chamar aqui de app, e eu vou chamar o sg.window, né, .window. E aí, pessoal, um ponto que eu preciso passar aqui para ele é o título que vai aparecer no menu, em cima ali da janela desse aplicativo, né. Então vai ficar mais claro quando eu mostrar. Então eu vou colocar aqui leitor de XLSX, beleza? E aí, pessoal, um segundo argumento para esse objeto é o layout que a gente acabou de criar, tá bom? Bom, pessoal, feito isso,
que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar criar um laço que, enquanto esse app estiver rodando, ou seja, eu não interrompi ele, não cliquei ali no xizinho para sair, ele vai ler o que está acontecendo ali, a interação do usuário com o app. Para fazer isso, a gente vai criar um laço, while true, e aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é, de tempos em tempos, ou seja, em tempo real, eu vou ler o que o usuário está imputando no meu app ali do PySimpleGui, tá? Então eu vou colocar aqui uma variável que vai receber os eventos e a outra variável que vai receber os values, tá? Os valores ali que eventualmente a gente colocar no nosso app, tá? E aí, aqui eu já digitei todo o código, mas basicamente eu vou ter um app, ou seja, o nosso app que eu acabei de criar, e eu vou usar a função read desse app, tá? Basicamente nessa linha, pessoal, o que eu estou fazendo? Eu estou registrando dentro de uma variável evento e dentro de uma variável value todas as interações que o usuário está tendo ali com o PySimpleGui, tá? E olha só que interessante, a variável values vai receber valores. Então, quando eu selecionar meu arquivo, eu vou ter um path, né, daquele arquivo, um caminho daquele arquivo. E ele vai ser armazenado dentro da variável values, tá bom? Aí a gente vai usar esse diretório para carregar o XLSX utilizando o pandas, beleza? Aqui ele criou algumas condições. Então, se o evento, né, que eu acabei de ler aqui, que eu estou lendo, isso aqui está lendo sempre, tá, pessoal? A cada laço aqui, ou seja, em tempo real. Se o evento for um SG, que já é um comando padrão do PySimpleGui, win closed. O que significa isso? Isso é um evento já padronizado, tá? A gente não precisa programar isso. Se esse evento for um inclosed, ou seja, se eu clicar no xzinho, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um break nesse app. Ou seja, eu vou fechar o meu aplicativo, tá bom? Eu quero que ele pare, eu quero dar um break nesse aplicativo. E aqui, vamos tirar isso aqui para não confundir, depois a gente volta. Então, se o evento for closed, né, eu vou parar o aplicativo, beleza? Se não, eu não tenho mais nenhuma outra função no meu aplicativo por enquanto, e aí a gente não precisa definir mais nada aqui dentro do nosso comando while, tá bom? Para rodar o aplicativo, pessoal, vocês vão ver que é muito simples, tá? A gente vai simplesmente digitar aqui app.close, tá? Então, depois que eu clicar aqui no botão sair, o que vai acontecer? Eu vou parar o meu laço while, certo? O break ele vai fazer isso. Então, o meu while ele vai passar a ser false, ou seja, ele vai parar. E aí eu vou ler essa linha 21, né? Então, eu só vou ler essa linha 21 se eu clicar no botão de sair. Se eu não clicar no botão de sair, o que vai acontecer? O while vai continuar sendo true, ele vai continuar lendo os eventos e os valores do meu aplicativo, ou seja, ele vai continuar rodando. Então, aqui, só quando eu tiver clicado em sair, né, é que eu vou dar um break no meu while e essa linha 21 vai ser lida corretamente, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar um close no meu aplicativo, ou seja, eu vou encerrar esse aplicativo de fato. Bom, com isso a gente já tem um passo inicial aqui para trabalhar. Aí, pessoal, como que eu rodo isso, né? Primeiro eu vou salvar o arquivo dando um Ctrl S. Como que eu rodo isso? Eu vou usar um terminal aqui do Windows. Basicamente, eu vou digitar o comando Python, para chamar o Python que está instalado no meu computador, e eu vou digitar o comando, vou digitar o nome do arquivo, que nesse caso é aula.py. Precisa ter extensão, tá? aula.py. Vou dar um executar aqui. E aqui, pessoal, o que aconteceu? Ele abriu aqui a janela, né? Então, aqui é o título do nosso arquivo, né? Que é o leitor de XLSX, tá? Ele aparece aqui na barra superior do nosso aplicativo. E aqui eu já tenho o texto, né? O texto selecione o arquivo XLSX. Beleza, pessoal? Agora, eu vou fechar aqui e pronto, né? Ele parou a execução do meu aplicativo. Eu vou editar e colocar mais funções no meu aplicativo. Então, agora eu vou colocar o botão aqui no caso, de Browse, tá bom? Botão aqui de Browse. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar ao lado do meu texto, né? Selecione um arquivo XLSX, eu vou colocar um botão de input, né? Um botão de input, sg.input, tá? E aí, pessoal, o que eu preciso fazer aqui, né? Eu preciso definir o tipo de arquivo, né? Para definir o tipo de arquivo, eu vou selecionar o file, né? Vou utilizar a função file browse. E aí eu preciso passar um argumento aqui, que é o file types, tá? É o file types. Então, reparem aqui, pessoal, que quais tipos de arquivo eu quero que o meu botão input aceite, tá, pessoal? Eu quero que ele aceite apenas arquivos do tipo .xlsx, ou seja, extensões do tipo .xlsx. Ou seja, se tiver ali na minha pasta um CSV, enfim, qualquer tipo de arquivo, ele não vai mostrar pra gente. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo para ele, olha, a gente só aceita arquivos .xlsx. Beleza? Vamos ver se está funcionando? Eu vou salvar aqui, vou executar de novo o meu aplicativo, aula.py. E olha só que bacana, pessoal. Eu já tenho aqui o selecione o arquivo XLSX e eu tenho aqui o botão Browse, tá bom, pessoal? Olha só que legal. A gente já tem o botão Browse aqui, assim como a gente tinha desenhado, né? Botão Browse. Vamos ver se ele está funcionando. Pelo menos ele está abrindo, né, uma janela aqui. Vou fazer o seguinte. Ó, então, eu clico aqui em Browse, ele aparece o pop-up, se vocês lembrarem, né? Aparece aqui a janela pop-up. E reparem, né? Tem outros arquivos dentro dessa pasta, mas ele só mostra aqui o dados
o dados, que é um arquivo XLSX. Então, se eu clicar aqui em abrir, olha só que bacana, ele já salvou o path desse arquivo, tá? Que é onde está localizado aqui no meu computador aquele arquivo que eu acabei de selecionar, tá bom? Então, pessoal, com isso a gente já conseguiu fazer boa parte do nosso programa aqui, né? Então, a gente tem o diretório, né, do arquivo XLSX, o botão de browser para selecionar, e agora falta a gente criar aqui o botão de exibir, tá bom? Vamos criar o botão de exibir aqui no caso, tá? Eu vou até tirar esse texto aqui, pessoal, que eu acho que ele não está fazendo muito, não está agregando muito valor, eu vou deixar só o input, olha. Salvar aqui só para mostrar para vocês o que aconteceu com o nosso executável. Ó, então, reparem, eu tirei aquele texto e ele está agora no formato de somente a barra aqui, né, pessoal? Então, vou fechar aqui, foi essa mudança que eu fiz. Bom, vamos criar um outro componente do meu layout que vai ser o nosso botão de exibir, certo? Então, aqui eu vou colocar sg.button, e aí eu preciso passar para ele o nome, então vai ser exibir. E um outro argumento que eu passo para esse button vai ser o nome dele, ou seja, como que eu vou entender que eu estou me referindo ao botão de exibir. Então, eu estou chamando aqui a ação, né, associada ao botão de exibir, eu vou conseguir ler essa ação a partir de um comando chamado exibir, beleza? E aí, pessoal, por fim, eu quero que ele, inicialmente, ele esteja, né, oculto. Então, eu vou definir visible igual a false. Vamos só fazer um teste aqui, eu vou colocar visible igual a true. Eu vou mostrar para vocês como está ficando o nosso arquivo. Então, olha só que bacana, né? Eu tenho o botão browse e o botão exibir, que por enquanto ele não faz nada, tá, pessoal? Só que aqui, ó, como vocês podem ver, ele já está com o botão de exibir, né, exposto aqui no nosso layout. A gente quer que isso fique oculto. Então, a gente define aqui o visible igual a false. Vamos voltar lá, executar de novo. E olha só, né? O visible, o botão exibir, ele não aparece mais. Show de bola. Bom, vamos voltar aqui. Acho que o outro ponto que a gente precisa é da barra de progresso, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Tá, a gente precisa da barra de progresso. Então, pessoal, vamos colocar a barra de progresso lá no nosso componente de layout. Vamos colocar aqui sg.progressBar, tá? ProgressBar. A gente vai falar que a escala dela é de 100 pontos, ou seja, o valor que corresponde a 100% da barra vai ser igual a 100. Orientation a gente vai colocar na horizontal mesmo, tá? Size 20.20, né? Acho que faz sentido tudo que está aqui. Visible a gente vai colocar igual a true, tá? Para ela já ser exibida, né? E aí, pessoal, sempre que eu quiser mexer em alguma coisa do Progress Bar, eu vou utilizar aqui, né, a chave ali, o nome chamado Progress Bar. Ou vamos até colocar aqui barra de progresso. Beleza? Barra de progresso. Ou vamos colocar, para ficar mais fácil, barra, tá bom? Então vamos lá, executar de novo o meu programa. E olha só, a gente já tem uma barrinha aqui embaixo do nosso browse, beleza? Vamos ver se ela está funcionando? Então eu vou voltar aqui no meu código, onde eu estou lendo eventos e valores. E aí, pessoal, eu vou colocar uma barra de progresso, tá? Como que eu faço isso, pessoal? Eu vou colocar aqui um for, tá? For e in range até 100. E aí, o que eu estou fazendo, pessoal? Olha só. Eu estou pegando cada valor do meu i dentro desse looping, ou seja, esse i vai ser 0, 1, 2, 3, né? Vamos até colocar um step aqui. Um step de 2 em 2, ou seja, para ele contabilizar, vamos até para ser mais rápido, de 10 em 10, beleza? Então, o que ele vai fazer, pessoal? De 10 em 10 ele vai iterando aqui o i, ou seja, i igual a 0, igual a 10, igual a 20, 30, 40, até 100, tá? E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o app, que é o meu software aqui que eu estou desenvolvendo, uma interface, e acessando, o componente barra. Qual que é o componente barra? É o progress bar do meu layout. Olha só como é fácil acessar aquele componente. E aí, eu utilizo o comando update bar, que já é uma função aqui do PySimple-GUI, e eu adiciono aqui o valor de i, tá? Aqui no caso, i mais 10, né? Vamos colocar só i para ver o que acontece, né? Então, vamos executar aqui. E olha só, tá? O aplicativo ele não está funcionando, né? Por enquanto, a barra de progresso aqui não está funcionando. Bom, pessoal, vamos tentar uma outra forma de testar nossa barra de progresso. Por algum motivo, ela não está, ele não está lendo aqui o progresso de atualização. Então, vamos associar aqui o evento de exibir, que é o nosso evento do botão exibir, né? Então, quando eu clico no botão exibir, eu tenho o evento igual a exibir, que eu estou chamando ele de exibir. E aí eu vou só mudar isso aqui para visible igual a true, ou seja, para ele ficar sempre visível, tá? E aqui o botão exibir, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o app.barra, né? Chamar o barra update igual a 100%. Então, quando eu clicar no botão exibir, eu espero que a barra de progresso vá para 100%. Vamos ver se agora realmente vai funcionar para a gente validar a nossa barra de progresso. Então, eu tenho aqui o botão exibir.
clico em 100, olha lá, clico aqui no botão exibir, ele vai para 100%. Então, aparentemente, a barra de progresso está funcionando. Então vamos lá, vamos só acelerar um pouquinho para a gente conseguir chegar no nosso objetivo. Então a gente já tem o botão Browse, a gente já tem uma barra de progresso, que embora não esteja funcional, ela já, a gente já validou ali como que ela funciona, tá? Então agora, pessoal, eu vou voltar aqui no botão exibir, vou colocar igual a false. Agora eu preciso, o primeiro ponto é carregar o meu arquivo CGLSX. Bom, então assim, agora que eu me lembrei que a gente precisa aqui, pessoal, fazer o seguinte, a gente precisa dar um nome para a ação do botão de carregar o arquivo, né? De imputar ali do browser. Então eu vou chamar aqui esse botão de browse. Bom? Então acho que agora a gente vai conseguir. Então se o evento for igual a browse, né? Aqui ele já deu um código pra gente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, eu vou pegar o path do arquivo, que é o values browse, tá? Então eu vou pegar o valor de browse e vou tentar ler o arquivo em Excel, tá bom? E aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que o botão exibir, eu vou dar um update igual a true, né? O visible igual a true, ou seja, ele estava antes invisível e eu vou deixar ele visível. Aqui a barra de progresso, eu vou também colocar ela como true. E inicialmente ela vai estar oculta, ou seja, o visible vai ser igual a falso. Vamos ver como é que está ficando o nosso aplicativo. Aula.py. Então aqui eu vou selecionar o dados, né? E aqui, pessoal, a gente percebe que não funcionou, tá? Porque, obviamente, não apareceu o botão exibir, né? Que a gente tinha colocado aqui como condição. Mas, principalmente, porque a gente está parametrizando de uma maneira equivocada, né? Então, eu devo associar esse comportamento de exibir, o botão de exibir e a barra de progresso, né? Eu tornar visible também, se eu tiver uma mudança no input. Ou seja, se o meu input ele deixar de ser vazio e receber um path, ou seja, receber um diretório de arquivo. Então, eu vou usar essa aqui no lugar de browse. E eu também vou ativar um parâmetro aqui chamado Enable Events. O que esse parâmetro quer dizer, tá, pessoal? Ele vai ser utilizado para sempre que aquele input, né, sempre que aquele aquele objeto, ele receber um valor novo, ou seja, tiver uma atualização, ele vai gerar um evento no PySimpleGui. Senão, ele não gera evento, ou seja, não adianta nada a gente esperar um comportamento correto se essa opção não tiver setada como true, tá? Basicamente, pessoal, em resumo agora, sempre que a gente selecionar um diretório novo, selecionar um arquivo novo, esse botão de input vai ser atualizado e ele vai gerar um evento aqui dentro do PySimpleGui, ou seja, dentro aqui da variável events, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou condicionar a execução desses passos ao objeto arquivo, tá? Que a gente definiu ali em cima. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os valores que eu setei para o objeto arquivo, ou seja, eu estou pegando o path do meu arquivo. E aí eu leio o meu DF, meu data frame, então eu passo para ele o path que eu acabei de selecionar, e aí exibo a barra de progresso e também a barra e o botão de exibição, tá? Vamos até fazer um marco aqui que é o seguinte, o app barra vai receber um update aqui de 50. Ou seja, eu vou colocar 50% de progresso na minha barra se eu receber um path, né, um arquivo novo aqui, um diretório novo, tá? Recebi um diretório novo, a minha barra de progresso já vai ser, na verdade, primeiro, né, eu preciso deixar ela visível, né? E depois ela vai receber um update de 50% do progresso, tá? Aí eu leio o arquivo e deixo, então, o botão de exibir disponível. E também encerro o meu progresso de execução para 100%, ou seja, a barra vai ficar completa. Vamos ver se está funcionando, finalmente, né? Então vamos executar de novo. Vou aqui em Browse, selecionar dados, e olha só, aparentemente está funcionando, né? A barra de progresso para 100 e o botão de exibir aqui também ele está sendo exposto. Só que se eu clicar em exibir, a minha tabela não vai funcionar. Como que a gente faz para exibir a nossa tabela, pessoal? A gente vai adicionar um novo botão, né, um novo componente no nosso layout. Então, eu vou exibir a minha tabela abaixo do botão exibir. Então, eu vou clicar aqui e criar um objeto, que eu acabei de colar esse código aqui, né? Um objeto chamado multiline, que é um objeto de texto, tá? O multiline, pessoal, eu vou dar para ele um size de 60 por 20, tá? Depois vocês podem ir alterando esse valor para ficar menor ou maior. E aí, como que eu chamo esse objeto, pessoal? Eu chamo através da chave output. E aí, a princípio, eu vou definir a visibilidade dele como falso para não, né, ficar aparecendo ali sem necessidade, tá? E aí, o que eu quero fazer agora no final? Depois que eu carreguei no arquivo, o meu botão de exibir, ele vai ficar disponível para o usuário, e se eu clicar nesse botão exibir, eu vou poder visualizar os meus dados, tá bom? Então, é isso aqui que eu vou programar agora. If event igual a exibir, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o output, eu vou dar um visible igual a true, né?
Primeiro, na verdade, assim, eu vou atualizar o meu output com a tabela DF, que eu li anteriormente, né? E aí só então eu vou colocar o output para o usuário, né? Eu vou disponibilizar esse output para o usuário, tá? Para já aparecer a tabela carregada completamente. A barra, pessoal, aqui eu estou ocultando ela e eu também estou ocultando o botão de exibir, tá? Então, se eu clicar no botão de exibir, eu carrego a tabela e o botão de exibir desaparece e a barra de progresso também desaparece. Aqui eu também tenho que colocar o progresso da barra para 0, né? Ponto update 0. Porque da próxima vez que eu carregar um arquivo, ele vai atualizar o progresso da barra a partir do 0, tá bom? Então, só para fechar a linha de código. Vamos ver se vai funcionar. Executar o aplicativo. Eu venho aqui em Browse, seleciono dados. Agora o botão de exibir ele vai precisar carregar o arquivo, vamos ver se vai funcionar. E vou lá. Eu tenho aqui a minha tabela sendo exibida, né? A barra de progresso ela sumiu e o botão de exibir também sumiu. Olha só que interessante, pessoal. Então a gente criou esse aplicativo aqui do zero, utilizando Python, utilizando Pandas, né? Duas bibliotecas aqui que você pode utilizar para fazer esse tipo de recurso. Lembrando, né, pessoal? O PySimple é um framework, então você pode consultar a documentação oficial e começar a criar aplicativos mais complexos do que esse, tá? Qual que é o resumo, pessoal, da nossa aula de hoje, tá? Consolidando aqui a informação. Deixa eu só tirar aqui o terminal. Mas qual que é o resumo? Preciso instalar as bibliotecas, fazer a importação, obviamente, né? E aqui, pessoal, como que eu instancio, né? Como que eu crio a minha janela? Eu defino um objeto, aqui eu estou chamando de layout, no formato de uma lista, no formato de uma lista de objetos, tá? É uma lista dentro de uma lista, né? E aí eu vou colocando os meus objetos aqui, que já são padrões, né? Do PySimple, como input, o button, multiline e o progress bar, tá? Outro conceito importante é o Enable Events, né, que vai permitir com que a gente leia em tempo real ali, sempre que a gente selecionar um arquivo, tá? Se a gente setar isso como falso, o input ele não vai aparecer ali dentro dos eventos que a gente está lendo do PySimple, tá? Isso é uma característica desse objeto input, tá, pessoal? Os outros, eles já geram logs, né, já geram eventos dentro do PySimple, então a gente nem precisa setar isso daqui, tá bom? Um outro conceito é o conceito de chaves, né, para você sempre poder capturar a informação daquele objeto ali do PySimple. Para rodar o aplicativo, a gente precisa criar um laço de repetição, né, o while true, e esse evento, né, esse while true, ele é interrompido sempre que eu clicar no botão de sair, tá? E aí eu fecho o meu aplicativo. E assim por diante, tá, pessoal? Então, em linhas gerais, esse é o conceito principal que você pode utilizar para criar as suas aplicações com o PySimple. Isso é uma aula inaugural. Se você tiver, né, ficado com alguma dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo. Compartilha esse vídeo aqui com seus amigos também, para a gente poder atingir mais pessoas. E eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Um abraço.